acho que só vai ter no meu. Pessoal, olha aqui. Então a nossa aula de hoje, a gente então vai tentar, pessoal, de uma forma bem objetiva, a gente vai tentar pelo menos ver hoje e daqui a 2 semanas, para a gente finalizar o nosso conteúdo, a gente vai ter uma avaliação falando sobre, com 2 capítulos. Um capítulo falando sobre a Mesopotâmia, que a gente finalizou na semana passada, e um conteúdo também falando sobre 3 povos que a gente vai iniciar hoje. Nós vimos na aula passada que os primeiros povos que surgiram no mundo foram povos então que eram chamados que surgiram na região da Mesopotâmia, onde hoje fica o atual Iraque. A gente viu que lá na região do atual Iraque surgiu uma civilização enorme que era chamada então de Sumérios, Acádios, Assírios, caldeus, babilônios e todos então. Oi? Laiane, ela está na sala? Ela não está, não entrou. Oi? Hoje não, hoje é bem tranquilo. Gente, olha, boa tarde. Vocês viram que eu já coloquei tudo direitinho das atividades de hoje lá no grupo. Eu coloquei porque semana passada vocês colocaram tanta mensagem, né, com aquela questão de todo mundo procurando vídeo para ajudar e acabou que ninguém ficou entendendo nada das atividades. Aí eu decidi então bloquear o grupo para vocês não enviarem mensagem. Só que agora, como eu já coloquei todas as informações lá, aí eu ativei novamente para vocês puderem colocarem as mensagens, certo? Depois da aula. Agora não, tá? Mas eu coloquei lá tudo direitinho as páginas que nós estamos aí trabalhando hoje, que é da página, então, deixa eu ver aqui, nós estamos trabalhando da página 175 e vamos trabalhar até a página 183. Então, a gente vai começar com a página 175 do livro 1, a gente vai finalizá-lo para iniciar o livro 2. Infelizmente, né, a gente vai atrasar um pouquinho porque esse conteúdo realmente ele é muito grande. Então não tinha como eu fazer de uma forma mais rápida não, ok? Oi, alguém falou? Oi? Eita, foi. Aí eu disse, eita, Laiane não está, eu vou gravar então. Não sei se você ouviu no vídeo, acho que foi um pouco antes. Aí eu comecei a gravar para você não perder a aula. Mas deu para entender, não foi? Página 175. Pronto, pessoal. Então vamos lá. Olha, então na página 175, a gente vai observar que entre as primeiras civilizações do mundo, nós vamos estudar 3 que são bem importantes e bem interessantes também. Cada uma delas deixaram algo importante para a nossa vida. Eu deixei a civilização dos hebreus para a semana que vem porque realmente ela é um pouco extensa. Então a gente não poderia falar das 3 no mesmo dia, porque senão iria se tornar tudo confuso e vocês não iriam entender nada. E a gente então vai observar hoje, nós vamos começar então a estudar os primeiros povos então que surgiram, que antes teve a Mesopotâmia. Hoje nós vamos estudar a civilização fenícia e a civilização persa, que eu coloquei lá no link, coloquei o slide e coloquei também 2 links de pesquisa para vocês estudarem para a nossa avaliação. Então veja aqui, o primeiro povo que um dos primeiros povos que surgiram lá próximo à região da Mesopotâmia, do atual Iraque, foi uma região então, uma civilização chamada de Fenícia. E essa civilização então fenícia, entre os primeiros povos que viviam lá na região do Oriente Médio, ou seja, lá no continente asiático, foram então os fenícios, tivemos também os hebreus
e tivemos também os persas, que foram três povos então que se destacaram bastante. Nós vamos começar então por aquele povo que se destacou bastante e que é um povo que ele tem um conteúdo que ele é bem pequenininho, então a gente não vai demorar muito, que é falando sobre a civilização fenícia. Primeiro, então, aonde é que viviam 176. Pronto, pessoal. Nós vamos observar então que os fenícios eles se destacaram bastante pela capacidade que eles tinham de navegar, pela capacidade que eles tinham de desenvolver o comércio. Além disso, também eles contribuíram principalmente para o quê? Para o nosso alfabeto. Então a gente vai dizer que esse povo ele tiveram grande importância porque eles desenvolveram o comércio, eles desenvolveram a navegação marítima e eles também ficaram conhecidos por quê? Porque principalmente foram eles que desenvolveram o alfabeto que nós utilizamos até hoje em dia. Então a gente vai dizer que esses povos que vocês estão vendo aí no slide, nós vamos dizer que esse povo então, eles eram de origem semita, ou seja, eles eram descendentes do filho de Noé, lá da Bíblia que todo mundo já ouviu falar. E a gente vai dizer que eles então habitavam qual região do planeta? Aonde é que essa civilização ela surgiu? Essa civilização da Fenícia, ela surgiu onde hoje fica um país chamado de Líbano. Foi na região do atual Líbano que surgiu então a civilização fenícia. E a gente pode dizer, aonde é que fica então essa região do Líbano? Ela fica entre o Mar Mediterrâneo e também as montanhas do atual Líbano, que é um país do continente asiático. A gente vai então dizer que hoje onde fica o Líbano já foi uma grande civilização chamada de Fenícia. E a gente vai dizer, parte desse território, a gente vai dizer que ele era bom para se produzir. Eles produziam bastante trigo, oliveiras. Eles também começaram então a perceber que aquela área ela é bem estreitinha. Veja aí, pessoal. Se vocês observarem então, nessa imagem à nossa direita que tem um mapa, veja que essa parte de amarelo é onde fica o Líbano. É um território que ele é bem pequenininho, é um território que ele tem pouca terra, é um território que tem muitas árvores, né? E principalmente tem muita água, que é o mar Mediterrâneo, que é um mar que ele vai ligar o continente asiático ao continente europeu. E a gente vai dizer, vocês acham que nesse território aí, eles tinham muito lugar onde eles pudessem plantar, onde eles pudessem ter uma agricultura muito grande? Claro que não, porque essa região do Líbano é uma região que ela é muito quente, é uma região que ela é muito seca, a terra, ela dá para plantar, só que não é muito boa, e principalmente ele se encontra no quê? Lá no Líbano é um território que ele é cheio de montanha. Alguém já viu se plantar em montanha? Quem, por exemplo, mora em um sítio, já viram plantar em uma serra? Ninguém planta em serra porque tem muita pedra. Então a gente vai dizer que o Líbano era uma região que ela é bem pequenininha, é uma região que ela é muito seca, é uma região que ela é cercada. De um lado, eles tinham água. De outro lado, eles tinham muita árvore, como vocês estão vendo aí na imagem. Só que a terra não era muito boa para se plantar. Oi? Eu também ouvi. Deixa eu ver. Eu acho que a outra desativada, não foi? Pronto, gente. Olha, então nós estamos vendo aí, pessoal, então, que essa região então da Fenícia é uma região que é do atual Líbano e é uma região que ela não era muito boa para se plantar. É porque é uma região muito estreitazinha, lá é muito quente, muito seco e principalmente é um território que ele é montanhoso. Porém, aquele povo que vivia lá, eles então começaram a pensar, já... Oi? Sim, com certeza, dificulta bastante. Então, realmente, ainda hoje, não é um lugar muito bom para se viver.
né? Principalmente porque a agricultura lá consegue se plantar porque tem terra, só que não é muito boa para se plantar porque não é fértil, não é porque não tem um lugar adequado para se plantar, né? O lugar para se plantar tem que ser um local mais ou menos plano, não é uma planície. Oi, na página ainda 176, módulo 1. Pessoal, olha, então veja aqui. Então a gente vai dizer que esse povo, então, eles começaram a perceber. De um lado, havia então, de um lado, então, havia o quê? De um lado, então, havia então esse povo, que era chamado de quê? Havia água, não é? Havia o mar Mediterrâneo, e do outro lado havia uma árvore. Então, o que é que eles pensaram? Já que nós não temos muita terra para plantar, nós temos muita árvore, e essa árvore, eles começaram então a pensar: se a gente não pode plantar, vamos utilizar a madeira dessa árvore, fazer barcos e vamos então sair navegando por esse mar. Então a gente vai dizer que de todos os povos que nós vamos estudar, esse povo então da Fenícia, eles então são aqueles que mais se destacaram, não é? São eles então que se destacaram bastante, que são importantes e eles ficaram conhecidos na nossa história como aqueles grandes navegadores. São os grandes navegadores da época da antiguidade. E da onde é que eles retiravam essa madeira? Lá na região do Líbano, na região da antiga Fenícia, existe um tipo de árvore que ela é muito bom para si, a madeira dela é muito boa, muito resistente, que é o cedro. O cedro, então, que é essa árvore aí, ela tem uma madeira que ela é muito boa, muito resistente e é bem semelhante ao pau-brasil que existia muito aqui no Brasil. E a gente vai dizer, esse povo vivia lá na região do Líbano, uma região próxima ao mar Mediterrâneo, é uma região que ela é adequada por se encontrar próxima ao mar, então por isso que eles se tornaram grandes navegadores. E a gente vai dizer também que aquela região do Líbano é uma região que ela é montanhosa, que ela até dá para plantar, só que eles não conseguiam por causa da montanha. Vamos dizer também que eles se dedicavam à retirada de madeira, como o carvalho, o pinheiro e principalmente o cedro, que era utilizado para fazer os navios. E a gente vai então dizer, aí tem algumas características daquela região, que é uma região quente, que é uma região seca, que é uma região também formada por várias montanhas, e a gente então vê que a única solução deles sobreviverem realmente era saindo através do mar para buscar outras riquezas em outros locais, até mesmo alimento, e depois eles levavam lá para o Líbano. Então era assim que realmente surgiu a civilização fenícia. É uma civilização que ela é pequenininha, não é? Mas que ela também teve grande importância no mundo. Por quê? Porque além deles serem pequenos, apesar deles serem pequenos, eles dominaram vários territórios ao redor do mundo. Nós vamos dizer que eles dominaram, tiveram várias colônias ao redor do mundo, como por exemplo Chipre, Sicília, tivemos também Cartago na África. E o que é uma colônia? São terras que são conquistadas por um país. Então vamos dizer, Portugal dominava o Brasil. O Brasil era uma colônia de Portugal. Como vocês viram lá no quinto ano, né? Tanto falando sobre a história do Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II. E a gente começa. Oi? Um menino de sangue também que não aguentava mais esses assuntos, né? Chega um momento que ninguém realmente aguenta mais falando sobre isso. E a gente vê então, pessoal, que esse período vai ser o quê? A gente tem que entender como é que eles estavam organizados politicamente. Como é que a política ela era organizada nessa civilização fenícia? Nós vamos dizer que por eles serem um império bem pequenininho, nós vamos dizer que cada cidade lá do território da Fenícia era uma cidade então independente. O que significa uma cidade independente? É uma cidade que cada cidade era governada por um rei e cada rei tinha a sua política, cada cidade tem a sua economia,
tinha a sua cultura. E quais eram as principais cidades, então, lá da Fenícia? Todas essas que vocês estão vendo aí. Ugarite, Sidon, Tiro, Biblos, Trípoli, certo? Acre. Então, todas essas cidades aí eram cidades da Fenícia e essas cidades, cada uma tinha um rei diferente. E a gente vai dizer que além desse rei ser o responsável por cada cidade da Fenícia, nós vamos dizer então que havia o quê? Ricos comerciantes e também pessoas que cuidavam da religião, que eram os sacerdotes, que eles também tinham importância em organizar a política daquele local, daquela civilização. Então é assim que a gente vê que cada cidade ela era independente. E a gente vai dizer, além de cada cidade ela ser independente, cada cidade ter a sua lei, a sua economia, a sua religião, a sua própria cultura, a gente vai então dizer que essa civilização estava organizada assim. Oi? Temos, temos sim. A gente pode, depois que a gente estiver trabalhando sobre a cultura local, a gente pode até fazer um trabalho sobre a nossa cultura, certo? Oi? Foi, Laiane. Ó, Laiane, eu estava dizendo logo no início, assim, se de hoje a 8 a escola for reaberta, a gente vai apresentar e vocês não fazem teste. Se na segunda-feira sair um decreto do prefeito dizendo que ninguém vai votar, aí vocês vão fazer um teste de hoje a 8 valendo de 0 a 10. Então é bom então é bom todo mundo rezar para que a gente volte. Por um lado, né? Oi? Eita Jesus, mas o pior que fofoca, você acredita que eu fui comprar é, um lanche um dia anteontem? Rapaz, acredita que eu bati de frente logo com uma briga onde eu fui comprar? Eu disse, misericórdia, 10 horas da noite, eu saí, que eu não sou de sair de casa, eu saí, rapaz, eu de frente logo com uma briga. Mas não só tem isso daí, Venturosa, não, viu? Mas que tem muito mesmo, viu? Tem muita mesmo, muita briga. Oi, um vulcão mesmo. Peço, olha. Então veja, olha, no topo da sociedade fenícia, quem tinha mais poder era o rei. É. Então acima tem o rei, abaixo tinha os comerciantes que tinham mais poder, depois os sacerdotes, trabalhadores e depois os escravos. E a gente vê, naquela época existia uma talassocracia. A gente pode dizer então que a sociedade fenícia ela era uma talassocracia que vai cair na atividade de vocês. Observem. O que é uma talassocracia? É um país que ele é um governo com supremacia marítima, ou seja, um país que por ele ter muito domínio sobre o comércio marítimo, ele vai ter muito poder sobre ele. Então vamos dizer, a Fenícia era um país que vivia, que existia, era uma civilização que existia próximo ao mar, e por eles viverem próximo ao mar, eles tiravam então a riqueza desse comércio que vinha do mar e eles então adquiriam grande poder. Por exemplo, a talassocracia vai ser então um governo que tem grande poder adquirido com o mar. Ou seja, todo país que tinha poder através da navegação marítima, ele era chamado de talassocracia. Certo? Cracia quer dizer poder. Thalasso vai significar então vai ser o poder do mar, certo? Mar, talasso. Então a gente vê que a talassocracia então é uma civilização que ela tem grande poder e esse poder ele vem através das viagens marítimas que eles faziam. Ou seja, ele tinha um poder vindo das atividades realizadas no mar, ok? Se não fossem essas viagens, eles não teriam nenhuma riqueza.
Então, eles lá na região da Fenícia tinham um governo talassocrato, ou seja, uma talassocracia, um poder que vem através das atividades realizadas no mar. Oi, isso mesmo. Para vocês não se perderem. Quando precisar, é só ir lá. Bem fácil. Oi? Não, tem sim. Eu já ativei novamente. Eu só não desativei antes porque eu estava colocando a mensagem. Para que ninguém mandasse, aí ficava aquela mistura de mensagem, entendeu? Mas agora, módulo um. É enorme esse módulo um. Muito grande. É enorme esse nosso livro de história veio muito grande. De geografia, não. Mas o de história, só Deus. Por isso que eu estou acelerando mais. Pois é, esse livro demorou muito para a gente ver. Esse de história. De geografia, não. A gente já está no módulo 2. É, mais ou menos isso. Pois é, toda quinta-feira tem alguma coisa, né? A gente não tem aula, atrapalhou muito nossa vida. Infelizmente. É toda vez, eu nunca vi. Só Deus na nossa vida, viu? E ainda bem que vocês, apesar de tudo, né, ficaram com aquela turma. Não digam porque está sendo gravado, certo, gente? Sem comentários, ó. Viu, Laia? Sem comentários por enquanto, ó. Que eu vou colocar. Não, porque ficaram com aquela turma, mas não diga nada porque está sendo gravado e eu vou colocar para eles essa aula, certo? Olha aqui. Que apesar de tudo, né, pelo menos vocês viram o conteúdo para a gente não atrasar ainda mais. Olha aqui. A gente vai estudar então sobre a economia dos fenícios, de onde é que eles retiravam a sua riqueza. Vejam aí, pessoal. A gente vai então dizer que lá na região então da Fenícia, eles sobreviviam principalmente através do comércio, realizado através do mar, por isso que eles eram uma talassocracia, é um país que ele tem um governo, tem uma riqueza, tem poder, retirado através do comércio marítimo, né? Por isso que é uma talassocracia. E a gente vai dizer que a riqueza deles vinha principalmente do mar, vinha através do comércio, realizado através do mar, e também através do artesanato. Vejam que lá eles desenvolviam vários produtos interessantes. Eles tinham uma tinta, eles foram então dos primeiros povos então a utilizar tecidos tingidos, como a gente usa. Por exemplo, lá existia, por exemplo, uma concha que era chamado de múrice. Esse múrice, vamos dizer que é uma concha, quando eles quebravam e matavam aquele animalzinho que tem lá, eles retiravam a tinta vermelha. E essa tinta, oi? Não é? Era dessa tinta aqui. Isso mesmo, era essa tinta que ela era usada, eles espremiam e retiravam esse líquido e tingiam os tecidos. E eles então foram os primeiros povos então realmente a utilizarem, já que eles só tinham o mar para retirar a sua riqueza, então eles perceberam que essa concha dentro dela tinha esse líquido que poderia ser utilizado para atingir os tecidos. Por isso que a gente vai dizer que eles tinham uma cor púrpura, que é um vermelho. Um dos principais produtos desse povo era extraído então desse molusco marinho chamado múrice. Nós vamos dizer então que era usado esse então molusco aqui, que é o pônix, que é o púnico, era usado então para designar os fenícios, derivado de fênix, que significa roxo ou púrpura. Por isso então que a gente vai dizer que... Oi, Laiane. Oi? Onde a gente já está? A gente já está na página 177, certo? Nós já estamos lá no. Primeiro, vamos dizer, deixa eu ver aqui, na sociedade. No item sobre sociedade aí, tá?
Eita, o pior é que ainda falta o outro povo, viu? Eles vão acelerar isso aqui. Vai demorar um pouquinho, olha, gente. A gente vai então dizer, por exemplo, que Fênix ou Púnico, que era a cor retirada então desse molusco, nós vamos dizer que ela era usada para designar os fenícios, derivado de Fênix, que significava roxo ou púrpura. Ou seja, era desse líquido então que era retirado do molusco, que era chamado de púnico, que deu origem então à palavra fenícios, que vem de uma palavra Fênix, que significa roxo ou púrpura. E a gente vai dizer que também eles produziam vários objetos, objetos de cerâmica, objetos de vidro, que foram eles também que inventaram. Eles também criaram moedas. A gente vai dizer também que criaram vários navios, porque eles foram os maiores navegadores da antiguidade. Vejam que eles conquistaram grande território no mundo, inclusive lá no território da África, que tinham colônias, territórios que pertenciam à Fenícia. E a gente vai então dizer que eles produziam também vários produtos, como joias com pedras preciosas, pedras entalhadas de marfim, peças de cerâmica e de vidro, marfim africano, ouro, chumbo. E a gente então vai dizer que as peças de vidro também, elas eram muito interessantes. E a gente vê também que esse líquido que era retirado das conchas, chamado muris, tinha uma tinta púrpura que era usado para colorir os tecidos, não é? E por isso então que os fenícios eles eram chamados de púnicos ou então eram chamados de fenícios, que é uma palavra então que vem de fênix, que era usado então para se referir à cor púrpura ou à cor vermelha que era retirado desse molusco, retirado dessa concha. E a gente vê, oi? Que era usado para atingir tecidos. E a partir dessa tinta foi que eles passaram a ser chamados de púnicos ou fenícios. Olha só que interessante, né? É, isso mesmo. Aí a gente vê então que esse povo também, eles tinham uma cultura. Essa cultura que eles tinham era uma cultura que ela era influenciada por vários povos. Era uma cultura também que tinha música, que tinha dança. Era uma cultura que eles eram grandes navegadores. É uma cultura também que ela era politeísta. O que significa politeísta? É uma cultura que eles acreditavam em vários deuses. Vocês vão observar aí, por exemplo, na página 178, que vocês vão observar assim. A religião deles, eles acreditavam que cada cidade poderia ter um deus diferente, né? Porque eles eram politeístas. Eles pediam ao Deus para dar uma boa colheita, um sucesso no comércio e também proteção aos marinheiros, que era a principal atividade econômica que havia naquela região. E a gente vai então dizer que eles também acreditavam na vida após a morte, ou seja, eles acreditavam que quando eles morressem, eles um dia poderiam ter o quê? Poderiam voltar à vida. Então, por isso que também eles mumificavam as pessoas que morriam lá. Oi? Quem? Eita, saiu, foi? A minha ou o slide? Eita, fazia tempo? Fazia tempo ou não? Fazia muito tempo? Ah, pronto. Então a gente vai então dizer que eles tinham vários deuses. O principal deus então era chamado de Baal, que era o deus senhor, era o senhor. Havia Baalat, que era a senhora, a esposa de Baal. Havia o deus Jumá, que era Iã, e o deus curador, que era Exuma, né? Então a gente vê então que cada um desses deuses tinha uma proteção diferente para aquele povo. E por último, para a gente finalizar os fenícios, o que foi que eles criaram de tão importante? Gente, a gente então vai dizer que os fenícios eles deixaram algo muito importante para a nossa vida. E o que foi que eles deixaram de tão importante? Vejam, como eles eram. Isso mesmo. Não, a escrita foram os sumérios da Mesopotâmia, né? Mas
O alfabeto que a gente utiliza. Isso mesmo. E o alfabeto ele foi deixado então pelos fenícios, ou seja, a gente então vai dizer que esses povos então que eles viviam naquela região seriam povos o quê? Nós vamos dizer então que esses povos que viviam na região da Fenícia, eles então eram comerciantes e todo comerciante ele precisa ter o quê? Ele precisa saber o que ele vendeu e o que ele tem para vender. Então ele desenvolveu o alfabeto para controlar o que ele vendia, na questão matemática, na questão também de anotar o que ele vendia, o que ele tinha em estoque. E a gente então vai dizer que eles então criaram o alfabeto que a gente usa hoje. Porém, tinha 22 letras, que eram apenas o quê? Que eram as 26 consoantes. Ainda não tinham as vogais. Oi? Sim, isso mesmo. A gente vê que o A era a única vogal que eles tinham, mas as outras vogais ainda era o que? Eles não tinham vogais, exceto o A. As vogais elas vão serem criadas pelos gregos. Então a gente vê que o alfabeto deles tinha apenas as consoantes, mas que era mais útil do que a escrita dos mesopotâmicos e mais útil do que a escrita que havia lá nos egípcios, que eram mais ou menos 600 símbolos, não é? Que não era tão fácil. Imagine você criar palavras, não é, com apenas 22 letras. É bem mais fácil. Oi? Travou? Travou, foi? E agora? Gente, estão ouvindo? Ah, estão ouvindo? Pronto, então vocês viram então que o alfabeto então vai ser criado então pelo povo fenício. Tudo bem? Certo até aí? Pronto. Só para a gente finalizar, esse ainda é menor. Olha, esse aqui dentro. Oi? Eles utilizavam, exatamente, eles usavam símbolos, não usavam ainda letras. Por isso que a criação do alfabeto, ela é muito importante. Por exemplo, os mesopotâmicos, eles criaram a escrita, porém a escrita deles ainda era com símbolos, eram os ideogramas. Ela não era uma escrita fonética, ou seja, que tinha som, certo? Então a gente vê que realmente ela não era tão eficaz assim, tão utilizada, né? Os fenícios eles criaram uma escrita agora, vão criar um alfabeto que ele não era utilizado com símbolos, mas sim com letras, que então vai ser então o que nós chamamos de fonética. Não é que vocês estudam tanto, a gente vê em português. Então a gente vê que o alfabeto ele vai ser mais eficaz do que a escrita que existia até aquele momento, tá? Oi. Não é difícil, né? Pois é. Oi. A Mesopotâmia é o atual Iraque. É onde hoje é o país chamado de Iraque, certo? E esses povos fenícios é onde hoje é o país do Líbano, tá? E agora, para finalizar nossa aula, dentro de 15 minutos a gente termina, que é falando então sobre os persas. Esses persas é um conteúdo bem, bem pequenininho realmente, certo? Então a gente vai dizer que... Oi? Então, porque o alfabeto que eles tinham era um alfabeto que era, aliás, era uma escrita que ela era baseada principalmente em quê? Era baseada principalmente em desenhos, certo? A gente vê que eram mais símbolos que eles utilizavam do que realmente letras, certo? Então, por exemplo, os egípcios que a gente vai estudar, eles tinham mais, por exemplo, a gente vê que eles tinham mais, por exemplo, vamos supor, que eles tinham mais desenhos.
certo? Realmente eram figuras que cada uma tinha um significado diferente. Só que para facilitar a vida deles, a gente então vai dizer que a partir desse momento que a gente vai observar, que eles então começaram a fazer o quê? Que eles então começaram a criar 22 consoantes, e essas consoantes que foram criadas seriam mais fáceis para unir cada uma daquelas letras e formarem palavras. Então a gente vê que o alfabeto que vai surgir com os fenícios é o alfabeto fonético, ou seja, que é baseado em sons, do jeito que a gente escreve hoje, que é bem mais fácil. Imagine que naquela época as pessoas tinham que saber 600 símbolos para saber formar uma palavra. Seria bem mais difícil, né? Do que o alfabeto que a gente utiliza. Certo, certo que eles só tinham uma vogal, não tinham as outras, né? Oi? Oi? Não, eu acho que não. Misericórdia. Aí ia deixar a gente mais doida ainda. Deus me livre. Não, tá bom demais. Tá ótimo com a criação do nosso alfabeto. Agradeço bastante aos fenícios, aos gregos, mas eu não quero mais letra. Não quero mais. Deixa de briga, né? Olha aqui, gente. É só para a gente finalizar então. Agora a gente vai começar então a estudar a página 179 a gente não vai ver hoje, certo? Esse conteúdo ele é um pouquinho maior e a gente vai começar lá na página 181. Lá na página 181, a gente vai estudar então um povo chamado de Persa. Os persas então eram povos então que se destacaram bastante durante a nossa, vamos dizer assim, na nossa história, e a gente vê que eles são tão importantes que eles chegaram a dominar grande parte dos povos da antiguidade. Os persas eram povos então que viviam, que eram nômades, ou seja, povos que não tinham um lugar onde morar, e eles então, depois de caminharem bastante lá pelo continente da Ásia, oi? Não entendi o quê? Página 181. Oi? Do 1. Vê se a gente termina ele. É. Parece que não termina mais não. O livro sem fim. Estão vendo? Não tem como. Oi? Não é? Não sei não como é que a gente vai fazer não. Acho que a gente vai ter que tirar um sábado, um domingo. Para terminar isso. Eu não sei, literalmente. Não sei. Não, tô brincando, gente. Mas sei não como é que vai ser não. Só Deus na nossa vida. É. Sobre a Índia e sobre a China, eu vou mandar vocês fazerem um trabalho para a gente debater, ver se a gente finaliza logo. Isso. Ah, pessoal, então vejam. Esse povo então eles viviam em uma região chamada de Pérsia. Só que essa região é onde hoje fica um país chamado de Irã. Nós vamos dizer que naquela região existiam vários povos que eram os medos e existiam os persas que viviam no sul. Depois esses povos se uniram e se transformaram em apenas uma civilização chamada de Persa. Nós vamos dizer, por exemplo, que esse povo então, eles eram nômades, né? Vamos dizer depois eles chegaram lá naquela região do Irã, formaram grandes cidades. Vamos dizer então que esses povos eles dominaram grande parte do território lá da Ásia. Eles dominaram a Babilônia, eles dominaram a Lídia e eles dominaram até mesmo o Egito. Então veja, por exemplo, que esses povos eles ficaram conhecidos na história como os imortais, de tão forte que o exército ele era naquela época. Nós vamos dizer que o primeiro rei, essa civilização ela surgiu 600 anos antes do nascimento de Cristo. Nós vamos dizer que o principal rei e o primeiro
foi um rei chamado de Ciro. Depois tivemos então o seu filho chamado de Cambises. E a gente vê então que o objetivo deles era conquistar terras. Nós vamos dizer que eles conquistavam, que eles permitiam que aquele povo conquistado permanecesse com a sua religião, e isso vai permitir então que eles então se expandissem por vários territórios ao longo do mundo. Vejam aí, nós vamos ter então, por exemplo, o Irã, que é um país bem pequenininho, mas que eles conquistaram o Egito, conquistaram a Lídia, que é a atual Turquia, conquistaram também, até mesmo chegaram bem pertinho do território da Índia. Então, grande parte do território lá do continente asiático foi dominado então pelos persas, porque eles tinham um exército que era chamado de os Imortais. E a gente vê que o rei que mais se destacou no período dos persas foi qual? Nós vamos dizer que foi um rei chamado de Dario. Dario, ele organizou o império dos persas e ele se tornou então um dos maiores impérios da humanidade. Só que para organizar o grande império persa, Dario, ele decidiu então dividir o seu império em 20 partes, que seria o quê? Em 20 províncias. Nós vamos dizer que cada província, ele dividiu assim, vamos dizer, nós temos o Brasil, vamos dizer que nós seríamos a Pérsia. A Pérsia, então, ela seria o quê? Dividida, o Brasil é dividido em quantos estados? 26 e um Distrito Federal. Vamos dizer que lá a Pérsia, ela era dividida em 20 estados. Cada estado era chamado de satrapias, ou seja, para organizar o Império Persa, o imperador, o rei Dario, ele decidiu então dividir o seu império em 20 satrapias. Cada uma delas era governado por um chefe que era o quê? Amigo desse rei. E a gente vai dizer, cada governante de uma satrapia era chamado de sátrapa, que é tipo um governador. E a gente vai dizer que esse rei, ele foi muito bom, pessoal. Vamos dizer que ele criou impostos para cobrar sobre o povo, ele construiu estradas, vamos dizer também, ele criou, vamos dizer assim, estabeleceu o mesmo preço de alimento para todos, ele criou um sistema de correios, então os correios também foram criados pelos persas, ou seja, aí vamos dizer, há 1400 anos atrás. Oi? Há 1600, 2600, há 2600 anos atrás. Claro que não tinha carro, né? Eram apenas homens que ficavam, um percorria uma quantidade de quilômetros, uma distância, depois outro ia lá e continuava. E a gente vê que a língua deles era o aramaico, certo? Uma língua que ainda hoje ela tem um pouco dela lá no território do Iraque, do Irã, certo? Oi? Tem sim. Eu coloquei quais são as partes da atividade. Nós temos também a economia dos persas. Os persas, eles tinham economia, no livro hoje. Eles tinham uma economia que era baseada na agricultura e tinham uma economia que também criavam animais, mas depois que eles começaram a crescerem, a principal fonte de riqueza deles era baseada no comércio e também baseada no artesanato. Nós vamos dizer, por exemplo, aí que esses tapetes eram a principal fonte de riqueza dos persas. Se vocês quiserem me dar um, eu nasci no dia 9 de janeiro, então a gente não vai se ver, mas podem mandar pelos correios, ou então trazer, que ele custa mais ou menos, os mais baratos são acima de 10 mil reais, porque eles são feitos à mão e eles podem chegar até mais ou menos 1 milhão de reais. São chamados de tecido peça. Baratinho. Eu queria um presente desse. Eu estou fazendo minha casa, quase terminando, então eu preciso de uma coisa dessa para decorar. Minha gente, olha, eu dormi em cima dele, nem colocar no chão, eu colocava um tapete desse. Então veja que esse tapete ele era feito fio a fio. Oi? Oi?
Não, no ar não, né? Deus me livre. Oi. Eita. Olha aqui, então a gente vê. Eita, aonde é que eu vou ter 10 mil? Eu gastei tanto, tô gastando tanto na minha casa, minha gente, como é que eu vou? Eita, bem queria ter 10 mil reais, tava rico. Olha aqui, gente. Aham, o preço da minha moto, pronto, tava certinho. Foi o dinheiro que eu gastei para comprar à vista. Quase não pago mais, Deus me livre. Olha, não tem dinheiro para comprar carro, não. Então vamos lá então, pessoal. Vejam aqui. Então a gente vai dizer que eles ficaram conhecidos também pela sua cultura de tapete. Eles eram grandes comerciantes, como eu acabei de falar. Eles eram grandes comerciantes e também sobreviviam do artesanato. Igualmente os fenícios que viviam lá no Líbano. E a gente vai dizer qual era a religião deles. Nós vamos dizer então que a religião deles também era politeísta, ou seja, que eles acreditavam em vários deuses. E a gente começa então a perceber, se eles acreditavam em vários deuses, eles também adoravam alguns animais que eram animais sagrados. A gente pode dizer então, por exemplo, que eles também adoravam elementos da natureza. E qual era, por exemplo, a religião deles? A religião deles era chamado de Zoroastrismo. Olha aí o nome. Zoroastrismo foi uma religião criada então por um profeta chamado de Zaratustra, que é esse que está sendo representado à nossa direita. Vocês vão verem que eles também têm um livro sagrado, que é chamado de Zend Avesta, escrito pelo próprio Zoroastro. Ou seja, na verdade, ele ensinava as pessoas a viverem. E essa religião, por exemplo, ela tinha um pouco de quê? Eles acreditavam em vários deuses, tudo bem, mas que também eles acreditavam, por exemplo, que o universo ele seria regido por dois deuses, pelo deus do bem e pelo deus do mal. O deus do bem representado pelo fogo e o deus do mal representado por uma serpente. Nós vamos dizer que o conflito entre esses dois deuses representa a luta entre o bem e o mal. Nós vamos dizer que eles, por exemplo, deixaram algo de importante para nós. Por exemplo, eles já falavam no dia do juízo final, então isso não foi criado pela religião cristã. Muitos povos da antiguidade já falavam no livro deles no dia do juízo final. Eles também acreditavam na crença do paraíso. Por exemplo, naquela época eles tinham grandes jardins e esses jardins eles eram chamados de paraíso, certo? Paraíso, que vai dar origem ao que nós chamamos de paraíso. Então a gente vai dizer também que eles acreditavam na vinda de um Messias, ou seja, que um Deus iria voltar para a terra e ele iria o quê? Salvar toda a humanidade. Da mesma forma que nós acreditamos na volta de Jesus. E alguma dessas características. Vocês já ouviram falar no dia do juízo final, no paraíso e na vinda do Messias, que é o Salvador? Isso pertence a que religião? A religião católica, a religião cristã em si, né? Evangélica, católica. E a gente vê que isso, mesmo antes da religião cristã ela surgir, outros povos já falavam no dia do juízo final, acreditavam no paraíso e acreditavam também na vinda de um Messias. Então, alguma dessas características, vejam aí, eita, travou. Alguma dessas características peças, elas são encontradas em outras religiões. O judaísmo, o cristianismo, que é a nossa, e também aparece no islamismo. Então vejam que realmente esses povos, eles deixaram o quê? Uma influência cultural e religiosa muito grande para a nossa religião, nossa sociedade, né? Oi, nós estamos na página dos 183. Gente, olha, assim, não, eu terminei. Aham.